Será que os brasileiros cansaram de assistir novela? Fala pessoal, Cláudio aqui e bora falar sobre um papo polêmico e ao mesmo tempo que todo mundo ama, que é novela. Que o brasileiro ama a novela, eu acho que não é segredo pra ninguém. Desde que a gente é criança, a gente sabe, a gente vê nossos pais, nossos avós, nossos tios, alguém assistindo novela. Então a gente já cresce naquele meio ali que ama a novela. Eu, pelo menos, sempre tenho muitas memórias da minha infância de ver meus pais assistindo novela, ali a família inteira junta, a gente comentando. Antigamente tinham muitos aquelas bancas, né, que tinha aquelas revistas e sempre tinha ali o que ia acontecer. Então tal personagem iria engravidar, tal personagem iria morrer, iria acontecer tal coisa na novela, um mocinho ia virar vilão e tal personagem ia sair. Então era algo que durante muitos e muitos e muitos anos movimentava, né, ali o Brasil, a galera comentava muito. Porém, de alguns anos pra cá, a audiência já não é mais a mesma, né? A Globo é, sem dúvida, a maior emissora do país e a maior produtora de novelas que a gente tem que falar, são novelas com extrema qualidade. Desde toda a produção, né? Assim como um elenco muito afiado normalmente, né? São um elenco muito bom, é um marketing enorme, uma produção gigantesca, cidades cenográficas enormes, gravações externas grandiosas. Então às vezes a gente via perseguições, né, ali de carro, ou situações ou cenas em outros países que outras emissoras aqui mesmo no Brasil não conseguiam fazer, e até fora do país, né? Ninguém faz novela como a Globo. E foi assim até pouco tempo, né? Porém, nos dias atuais, a gente vê que cada dia mais o Ibope tá caindo, né? Por mais que a Globo tenta ali se mexer, a Globo tenta mexer os pauzinhos, fazer alguma coisa ali acontecer, as novelas cada dia mais estão caindo na audiência. Aí vem aquela pergunta, né? Será que o brasileiro cansou de assistir novela? Será que a fórmula antiga de novela, será que se desgastou? O que será que está acontecendo? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, essa programação ali da Globo, né? Essa forma mais engessada foi criada pelo Boni, que era o poderoso da Globo, há muitos anos atrás, que é esse padrão meio que jornal, novela, jornal, novela, jornal, novela. E isso tem sido há muitos anos, né? O autor entra ali para fazer a novela, escreve uma novela que normalmente vai de 150 a 200 capítulos. 200 capítulos é raro, né? Mas fica ali na média de 150 até 180 capítulos. Lógico que existem casos que já chegaram até agora, por exemplo, como Terra e Paixão, eu acho que foram 220 episódios. É muita coisa, é muito capítulo. E isso, né, claro, devido a todos os custos, como eu falei, tem custo de produção, tem custo de marketing, cidade cenográfica, criar uma história, criar uma novela não é fácil. Então, obviamente, a Globo investindo ali dinheiro tem que fazer algo longo para que o investimento valha a pena. Tem também as marcas, os patrocinadores. Então, é o carro-chefe, né, da Globo. As novelas são o carro-chefe. Porém, as gerações vão sempre se atualizando, né? E hoje a gente vive a geração dos streamings, que os streams chegaram arrebentando, né? Depois da Netflix, chegou aí o Amazon, chegou o Disney Plus, chegou HBO e tantos outros que tem aí hoje em dia, né? E aquela coisa, hoje em dia a galera já não tem mais aquela paciência de parar para sentar na novela. Primeiro que assim, lembrando que estamos em 2025, então tem aquela galera da geração TikTok, tem a galera dos shorts, tem aquela galera que quer ver vídeos curtos, não tem mais aquela paciência, não tem mais aquela coisa de ver vídeos longos, né? Infelizmente, porque quem perde isso é só a galera mesmo. Porque é muito bom, né, você assistir novela, largar um pouco o celular, né, em certos momentos e assistir uma novela, assistir um filme mais longo, porém essa geração já não tem mais tanta paciência. Outro fator também que é muito importante, além da chegada dos streamings, é o fato que hoje em dia ninguém mais para assistir novela. Não é que ninguém mais para, mas a maioria das pessoas não tem mais aquele saco de agora 9 horas eu vou sentar em frente à televisão e vou lá assistir, vou ver o comercial. Cara, hoje em dia tem um Globoplay, por exemplo, então você vai lá, você assiste a hora que você quer, né? Às vezes, não quero assistir aqui na televisão, então, obviamente, existe essa... E eles calculam a audiência justamente pela TV aberta, né? Então, isso também é um fator, né? Quem para hoje em dia? Quem que você conhece? A não ser os nossos pais, nossos avós, alguém assim, pessoas mais velhas, para pararem para assistir uma novela ali naquele horário específico.
Cara, eu acho que só minha mãe e meu pai, sinceramente, minha tia. De resto, acho que ninguém mais faz isso. Não conheço, pelo menos. Então, além dessa fuga, né, pra internet, temos também outra coisa, que são os sucessos das tramas internacionais. Tramas mais curtas, tramas mais fechadas, que são os doramas, por exemplo, que explodiu no Brasil. Pessoas que eu jamais imaginava, né, porque essa parte ali asiática, a galera sempre tinha um preconceito maior, né, principalmente a galera do K-pop, galera, enfim, tramas orientais. O público, no geral, tinha um certo preconceito, né? Era algo muito mais fechado para um público, era algo muito ali para aquele público específico. E, de repente, a sua tia tá assistindo, sua irmã, pessoas que não tem nada a ver com essa coisa. Por quê? Porque são tramas muito gostosas, são tramas leves, são tramas fechadas. Você pega ali, sei lá, no máximo, não sei, 15 capítulos, e a história já acabou, e tem outra já fresquinha aparecendo. Então, o Brasil, sem dúvida, se tornou um dos maiores consumidores de dorama e tramas turcas também. Algo que surpreendeu muito, né? E ao mesmo tempo, você percebe que as pessoas também gostam de tramas também um pouco mais leves. Como eu falei, a trama oriental e essas tramas turcas não tem tanta coisa pesada como tem as novelas atuais. E ao mesmo tempo, você entende que as novelas atuais, justamente por essa fuga de audiência, o que eles falam? Vamos tentar fazer coisas novas. Porque em novelas existem milhões de novelas, então chega uma hora que haja inspiração. E aí as pessoas tentam inovar, então tem histórias, né, que acabam sendo um pouco mais violentas, tem histórias que acabam dando uma alfinetada em religião ou alguma outra coisa. Porém, tudo que a Globo tem tentado ultimamente, nada tem dado certo, infelizmente. Como eu falei anteriormente, né, com essa chegada dos streamings, hoje em dia a galera não fica só presa a assistir novela. Então tem séries ali às vezes curtinhas de 10 episódios e um monte de séries e filmes à disposição. Então aquele negócio de você pegar aquela novela e às vezes, é aquela história do mocinho que sofre e é sempre enganado pelo casal de vilões, ou o vilão, ou a vilã, enfim, e fica ali passando 200 capítulos. 200 capítulos. Quase isso, né? Sofrendo a novela inteira para descobrir ali, de repente, na última semana da novela, quando não era o último capítulo. É realmente uma fórmula muito cansativa, né? Você tem que ficar ali estendendo uma história, enfiando barriga, né? Que é quando o pessoal não tem mais o que fazer, né? Pra galera de séries, pra quem não conhece, a gente chama de filler, né? Que é aqueles episódios que não acrescentam nada, é só pra encher linguiça mesmo. E novela tem muito disso. Por isso que também o público prefere, às vezes, uma série, um dorama, que é uma história mais curta, uma história mais fechada. E o que a Globo tá fazendo agora? Vai estrear o primeiro dorama brasileiro, que é até estranho falar dorama brasileiro. Mas na verdade quer dizer essa fórmula, né? Uma novela mais curta. Porque é isso, a Globo tem que se atualizar, então vamos testar. Pelo que eu entendi, vai ficar ali na faixa onde era a antiga Malhação. E vai ser uma novela com temas mais leves, temas contemporâneos e mais curta, mais fechadinha ali. Assim como teve o sucesso da Beleza Fatal, né? Que foi no HBO Max, uma novela aí com... Eu não lembro agora quantos capítulos são, me perdoa, galera. Eu não lembro se são 40 episódios, acho que são 40. Uma novela mais curta, né, mais fechada. A própria Globo já testou no streaming também, que foi Todas as Flores, que também fez o sucesso. Que é uma novela que, inclusive, eu acho que se tivesse ido pra TV aberta, teria sido um fracasso. Porque de 70 episódios, iria pra 200. Então, quanta coisa aquele autor ia ter que inventar, quantos personagens a mais, quantas histórias desnecessárias que iam inflar a história e ia acabar cansando o telespectador. Então, às vezes, realmente eu concordo com a galera. Às vezes, uma trama mais curta, mais fechada, fica muito mais interessante para o próprio canal. Outro fator também que é muito preocupante é que a Globo pode estar cansando o público de tanta novela. Beleza, eles tentaram agora abrir uma nova faixa, né, algum tempo atrás, que até o pessoal apelidava de faixa do Valci Carrasco. Porque era só novela do Valci aparecendo uma atrás da outra, uma atrás da outra. Porém, às vezes chega a ter 6 novelas passando ao mesmo tempo. 6 novelas. É muita coisa. É muito cansativo. Realmente, então assim, tá na hora da Globo também mexer nessa programação. Cara, às vezes as pessoas não têm saco de assistir tanta novela. Como eu falei, hoje em dia tem muita coisa, né? Tem série, tem filme, tem documentário. E você tá lá à sua disposição. Então assim, 6 novelas ao mesmo tempo é muito cansativo, né? Por mais que sejam tramas diferentes, é muito cansativo, então acaba desgastando também um pouco essa fórmula. Então esse também eu acho que é um dos fatores principais para ter essa baixa audiência.
Só que uma coisa que entra em contradição muito grande é que as novelas das 6 e das 7, de uns tempos pra cá, têm feito muito sucesso. Né? Então a galera fica naquela, o que tá acontecendo? O porquê que a trama das 6 e das 7 funciona mais que a trama das 9? E justamente, talvez essa fórmula se desgastou, né? Por isso, porque vem aquela coisa que normalmente era uma novela das 6, é uma novela de época, uma novela mais leve. A novela das 7, um pouco mais, com temas sérios, mas algum tema de comédia também, às vezes alguns tons de comédia. E chega às 9 é o ponto maior, é a novela principal, é aquela novela que tem que tratar de assuntos espinhosos, assuntos que... o horário nobre, né? Tá todo mundo em casa para assistir a novela. Só que, como eu falei antes, nem todo mundo tá parando para assistir novela hoje em dia, né? E outra coisa também que é muito preocupante, o nome do infeliz é Amaury Soares. Sim, você já deve ter escutado esse nome. Ele é o diretor-geral da Globo, mais conhecido como Bispa. Por quê? Ele é o cara que, tipo assim, ele quer fazer a Globo conservadora. Então, vai ter beijo gay, corta. Vai ter um casal de lésbica, não pode. Vai tratar um assunto, de repente, sobre aborto, não pode. Então assim, ele mistura muito a religião dele, que vocês já imaginam qual seja, e acaba se intrometendo ali nas novelas, né? Mania de Você talvez poderia ter sido um pouco melhor, só que ele mesmo mandou cortar várias cenas, ele mexe ali nas novelas porque não tá de acordo com o que ele gosta ou a religião dele gosta. E isso acaba afetando muito, né? O autor não consegue trabalhar direito, porque simplesmente a Bispa da Globo não quer, né? Por exemplo, se vocês repararem as últimas novelas das 9, tivemos várias novelas, uma atrás da outra praticamente, que eram novelas rurais, porque o diretor da Globo, ele é simplesmente fã do Benedito Rui Barbosa. Ele adorava as novelas do Benedito Rui Barbosa. E beleza, Pantanal fez sucesso, foi um remake que fez sucesso. Mas Renascer já flopou. Depois veio Terra e Paixão, que pediram também para que fosse feita numa coisa rural. Então, quer dizer, 3 novelas das 9 feitas na área rural ali. Então, cara, chega uma hora que cansa, né? E justamente más escolhas, né? E escolher em tramas também que não são tão chamativas, como aí tivemos Travessia, Mania de Você. Fora também que com esse novo modelo, né, de trabalho, que seria por obras, porque antigamente a Globo tinha um banco de talentos, né? Então, assim, eles eram um contrato da Globo, nenhum ator ali ou atriz poderia sair, então eles não poderiam aparecer no SBT, não poderiam ir numa Netflix, seja onde for, não poderiam, em hipótese alguma, ir em outro canal, outro programa, eles eram da Globo, exclusivos da Globo. Então a Globo tinha aqueles talentos. E realmente, se vocês olharem hoje, as novelas não têm mais tantos atores e atrizes conhecidos como antigamente, né? Aqueles grandes atores, aquelas grandes atrizes que chamavam muito público ali na Globo, né? Inclusive a gente vê eles nos streaming hoje em dia, a gente vê eles em outras emissoras, e é até curioso, né? Ver esses artistas que a gente jamais imaginava fora da Globo fazendo trabalho em outras produções, outros lugares. E isso também afeta o público, porque o público sente falta de ver esses artistas, né? O público sente falta de cadê esses artistas que têm a cara da Globo. Por exemplo, Beleza Fatal, as 3 atrizes que estavam ali, os protagonistas, fora os outros que faziam parte do elenco, eram todos da Globo, né? Eram todos ali artistas da Globo. Então, realmente, o público sente falta de ver esses rostos conhecidos. Não que não tenham que ter novos talentos, tem sim. Inclusive, tem que dar chance para as novas pessoas. Porém, eu acho que faz falta mesmo você ver bastante rostos conhecidos, você vê aqueles talentos, né, aquelas pessoas, e histórias boas também, né, cá pra nós. Então eu acho que assim, faz parte mudanças, faz parte se atualizar. A gente não pode dizer que a Globo não tentou inovar, né? Então ela trouxe histórias novas, trouxe autores novos, trouxe atores novos, atrizes novas, porém foi derrapando em várias histórias, né? Principalmente na novela das 9, né? Eu citei aqui a novela das 9 porque é o carro-chefe. Né, o horário nobre da Globo, é o horário mais caro, é o horário que as pessoas param para assistir, a família inteira, na teoria, estaria em casa assistindo, é o horário que as marcas pagam muito mais para fazer uma propaganda no horário comercial. E por incrível que pareça, o comercial da novela das 7 tá dando o mesmo retorno financeiro para os patrocinadores do que se eles estivessem pagando para a novela das 9. Então alguns estão preferindo pagar, que você paga muito mais barato para fazer propaganda na novela das 7
do que fazer na novela das 9, sendo que você tem o mesmo retorno. Então compensa para eles muito mais fazerem propaganda na novela das 7, né? Então, sim, eu acho que a Globo tá com um grande problema, né, em novelas. A gente não pode dizer que é só questão da qualidade, porque a Globo investe dinheiro nisso, isso a gente não tem o que falar. Porém, as histórias realmente não estão tão boas. Hoje em dia eles têm sim que analisar muito bem os seus rivais, né, vamos falar assim, que são as séries, são os streams, são as séries, são os doramas, as novelas turcas. E tem sim que dar um passo para trás para poder analisar o que está errando, o que está acertando. E eu espero de verdade que a Globo troque esse diretor-geral, porque ele só está fazendo escolha errada. Cara, não tá legal. Pelo amor de Deus, tirem esse Amaury Soares daí, coloquem um cara que faça um estudo bacana, que escolha novelas boas, que não tenha medo de mexer, porque é isso, você tem que se atualizar. Como eu falei, cara, tem que atualizar. Ah, porque sempre foi assim, mas o novo chegou para isso. A gente precisa se atualizar. Então, uma novela de 200 capítulos não tá dando certo? Vai testando, diminui para 150, de 150 não tá dando certo, vai para 120. E assim vai indo. Eu achei muito legal essa história do dorama, né, de uma faixa com novelas mais curtas. E talvez isso exploda, talvez dê muito certo. Pode ser que não, mas é isso, a gente tem que tentar, tem que mudar. Os streams estão aí bombando, inclusive a Netflix foi um tiro no escuro e deu certo. Então eu acho que é isso, tem que se arriscar sim, escolherem tramas boas, escolherem atores bons, porque eu acho que o brasileiro ele ainda ama a novela, né? Por mais que a audiência não seja suficiente, o brasileiro ama a novela, o brasileiro é apaixonado por novela, tá na nossa raiz, tá na nossa cultura. Então eu fico triste de não estar mais dando tanta audiência assim, mas eu espero que a Globo consiga dar a volta por cima, que ela consiga se renovar e surpreenda aí com novas tramas bacanas, com novas histórias, e que o brasileiro consiga voltar a amar a novela do jeito que ele sempre amou. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês concordam comigo ou não, deixem aqui embaixo seus comentários. Por favor, não esqueçam de curtir, de ativar o sininho, de compartilhar, se inscrevam no canal, é muito importante. Tem vários vídeos aqui. Se você gosta de novela, tem vídeos aqui sobre novela. Se você gosta de filme, tem vídeos aqui sobre filme, sobre série, lendas e terror e várias coisas que eu amo. Se vocês têm algum tema específico que vocês gostam, deixa aqui no comentário que eu posso trazer, né? Eu vou dar uma estudada, é claro. E aquilo que eu sempre falo, eu gosto muito de fazer esse canal, eu me divirto, espero que vocês estejam gostando. Mandem para os amigos de vocês, para a família, para o namorado, para a namorada, para todo mundo. E é isso, gente. Um beijo. Eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu! Até mais!